os tumores malignos são aqueles que têm a capacidade de infiltrar outros órgãos e tecidos. Os tumores benignos normalmente não representam qualquer perigo para a vida desta forma. Existem muitos tipos de cancro, como o carcinoma, o sarcoma, a leucemia, o linfoma. E isto foi o que falamos na última vez. O cancro também sabemos que pode atingir qualquer órgão. E os cancros com maior incidência em Portugal são, por exemplo, por ordem de crescente de frequência, o cancro da mama, o cancro da próstata, o cancro do pulmão, o cancro do estômago e o cancro da bexiga. Então, sabemos que o cancro da mama e o cancro da próstata são os mais frequentes, e as doenças oncológicas são a segunda causa de morte em Portugal e a que mais subiu nos últimos anos. Portanto, isto é muito importante exatamente para sabermos a importância que temos que dar ao cancro. O cancro do pulmão é o tumor maligno que mais mata em Portugal e afeta mais os homens do que as mulheres. Também a pergunta é porque é que aparecem os cancros. O cancro não tem uma única causa, então sabemos que há diversas causas. A 90% dos cancros estão associados a causas externas. As causas externas são as causas do meio ambiente que aumentam o risco de diferentes tipos de cancro. Então, isto foi o que falamos da outra vez e, digamos, podemos falar, portanto, em causas evitáveis, como, por exemplo, o consumo do tabaco, como, por exemplo, a obesidade, o excesso de peso, os agentes patogénicos, o sedentarismo. É uma causa de cerca de 5% de todos os tumores, os maus hábitos alimentares, portanto entra aqui a dieta, e depois a luz ultravioleta. Portanto, aqui falamos em prevenção, como é que nós prevenimos estes cancros que aparecem podemos lhes chamar então as causas evitáveis. Bom, mas hoje vimos então falar de algumas coisas de alguns pormenores que me parecem importantes e que são importantes na prática clínica. Para nos assustar um bocadinho, sabemos que, segundo as estatísticas atuais, 1 em cada 2 pessoas vai ser diagnosticada com cancro ao longo da sua vida. E, portanto, em 2020, em todo o mundo, de todas as idades e de ambos os sexos, sabemos que foram diagnosticados 19 milhões de cancros em todo o mundo. E, portanto, quando nós falamos de cancro, também falamos de cancro e falamos da inflamação crónica, já falamos disto, já explicamos que o cancro tem muito a ver com a inflamação crónica e já a revista Time do ano 2000 falava que a inflamação era o secret killer, não é? Portanto, aquilo que nos pode levar a uma morte, mas silenciosa. E sabemos que a inflamação crónica está na etiologia de várias doenças ao longo da nossa vida, como por exemplo doenças cardiovasculares, como por exemplo o cancro, como por exemplo diabetes, como por exemplo doenças do foro renal, doença autoimune, doença neurodegenerativa. Então esta inflamação é importante que saibamos que passa também durante a gravidez, porque há um código inflamatório exatamente que leva a umas alterações epigenéticas, e estas alterações epigenéticas são as que levam a que apareça uma série de determinadas doenças. E é muito importante que nós saibamos também que há uma definição nova, relativamente nova, que se chama expossoma. O expossoma é o conjunto da exposição que eu tenho ao longo da minha vida, de fatores químicos, biológicos e físicos, a começar no período pré-natal, ou seja,
todos os fatores que eu tenha tóxicos ao longo da minha vida vão fazer com que haja uma determinada toxicidade que faz com que isso seja o meu pool de agentes tóxicos e que depois me vai levar a determinadas alterações, nomeadamente a alterações inflamatórias que podem estar na origem do cancro, por exemplo. Então, e o que é que são estas... Qual é este conjunto de toxicidade? Temos, por exemplo, os campos eletromagnéticos, temos, por exemplo, a poluição, temos, por exemplo, os pesticidas, temos os contaminantes da comida, os contaminantes do solo, os contaminantes da água, temos a ocupação a exposição ocupacional, ou seja, onde eu trabalho, a toxicidade que possa haver, e depois tudo o que seja do ecossistema, como por exemplo a densidade da população com a poluição, o tabaco, o álcool, a atividade física ou a inatividade física, e tudo isso vai concorrer para este expossoma, para este conjunto de toxicidade que eu tenho. E também sabemos que tudo o que leve à inflamação crónica ao longo da vida, concorre para determinadas doenças. E o que é que pode levar a esta inflamação? Por exemplo, as infecções crónicas levam à inflamação crónica, a inatividade física, a obesidade, a disbiose intestinal, as más dietas, a dieta inadequada, a dieta inflamatória, o stress crónico e a insónia ou o sono perturbado levam de facto a um estado inflamatório crónico que pode levar, entre outras coisas, a cancro, mas também a doença cardiovascular, a diabetes, a síndrome metabólico, a doença neurodegenerativa. Portanto, isto já falei imensas vezes. Mas o que é relativamente novo e que saiu na revista Nature de Imunologia é que há realmente os fatores genéticos, que são aqueles fatores que podem levar ao aparecimento de um cancro. Se eu sei que a minha avó, a minha tia-avó, a minha mãe, o meu pai tiveram cancro, então eu estou mais sujeita a ter um cancro, mas também os fatores chamados antigamente ambientais e que agora nós chamamos fatores epigenéticos, que são por exemplo, a toma de antibióticos, o tabaco, algumas cirurgias, o stress, as infecções de repetição. Isto vai levar a uma fase inflamatória, que começa por ser inflamatória do intestino e que depois leva a uma cronicidade que pode favorecer um ambiente que me vai fazer ter um determinado cancro. Então isto é muito importante porque existem os cancros que não são relacionados com a inflamação. Eu tenho, por exemplo, os cancros relacionados com a inflamação, que podem ser a iniciação tumoral, da carcinogênese, é iniciada por fibrose, por autoimunidade, por químicos, pelo tabaco, pelo álcool, pela dieta.